já noite informativa, damos seguimento, portanto, ao espaço de análise também, portanto, das notícias nesta noite aqui na STV Notícias. E como tem sido habitual, a sexta-feira recebo o Dr. António Frangulos, a quem saúde, muito boa noite, bem-vindo, portanto, para mais uma sessão de análise. Muito obrigado, muito boa noite telespectadores também. E pronto, hoje em termos geopolíticos internacionais é um dia bastante importante pela tomada de posse do 45º presidente norte-americano, Donald Trump. O doutor acompanhou, portanto, a cerimónia de tomada de posse de Donald Trump. Terá sido esta uma transição pacífica de Barack Obama para Donald Trump. Aquilo que se esperava que pudesse acontecer, que eram as várias manifestações, afinal de contas não tiveram muito espaço e mesmo os americanos contestando Donald Trump estiveram lá em massa, portanto, para assistir a esta cerimónia. Mas se pudessem passar as imagens da tomada de posse de Obama, sobretudo no primeiro mandato, eu creio que não se compara em nada com a ocorrência massiva da tomada de posse de Obama em relação ao Trump. Dizer que é uma incógnita o Trump no seu discurso de 16 minutos, se não me engano, e 3 segundos, não me parece ter dito muita coisa que as pessoas esperavam, porque a sua campanha foi muito mais violenta e muito mais ousada que o discurso. Creio que ele também já se apercebeu que os seus discursos incendiários não têm feito bem a sua imagem e provavelmente a sua governação. Foi um discurso reconciliador, tentou ser reconciliador, embora as pessoas estejam céticas, porque a primeira impressão é que conta. Pois. Normalmente tentou dizer que todos têm o mesmo sangue vermelho, todos olham para o mesmo céu, para dizer que na sua governação não haverá destrinças através da cor da pele, da origem, da religião, preferência partidária e tudo mais. Mas as pessoas ouvem isto com um certo ceticismo, sobretudo os que não são, digamos, que da mesma estirpe que ele, né? Porque ele é de uma índole nacionalista e todos mais, sobretudo os democratas, ouviram este discurso com um certo ceticismo. Dr. António Frangulos, se me permite, eu vou pedir a minha realização que deixe-nos acompanhar o discurso, portanto, de Donald Trump, portanto, este que proferiu no final da tarde e princípio da noite de hoje, portanto, horas de Maputo, portanto, na sua tomada de posse, e nessa altura poderemos esticar e esmiuçar ainda mais, portanto, a conversa sobre o discurso de Donald Trump. Eu vou pedir a minha realização que nos disponibilize, portanto, estas imagens captadas em Washington. Para assistir à tomada de posse de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos da América. E não é para menos, é o 45º presidente da maior potência mundial.
A cerimônia começou às 11 horas e 30 minutos de Washington, 16h30 de Moçambique. Trump saiu da Pensilvânia ao lado do seu antecessor Barack Obama e na mesma viatura os estadistas foram conduzidos ao local do empossamento, a capital Washington. Um momento que contou com a presença de algumas figuras como os antigos presidentes George W. Bush e Bill Clinton, a adversária de Trump derrotada nas eleições Hillary Clinton, a antiga primeira-dama Michelle Obama e, claro, a mais nova primeira-dama Melania Trump. E no momento do juramento, Trump prometeu preservar, proteger e defender a Constituição dos EUA. I, Donald John Trump, do solemnly swear. I, Donald John Trump, do solemnly swear that I will faithfully execute that I will faithfully execute the office of President of the United States the office of President of the United States and will, to the best of my ability, preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. the Constitution of the United States. So help me God. So help me God. Congratulations, Mr. President. Em seguida, fez o seu discurso inaugural na qualidade de presidente dos Estados Unidos, onde destacou o combate ao terrorismo, a união do povo norte-americano e o reforço do controlo das fronteiras dos Estados Unidos. Pois bem, aí está o apontamento da tomada de posse de Donald Trump e o juramento, portanto, perante a bandeira e também duas Bíblias, no princípio da noite de hoje em Maputo. E este Donald Trump já contrasta com Barack Obama logo à partida, pela sua expressão facial muito mais carregada, diferente de um Barack Obama que habituou o mundo a ser um homem muito mais sorridente, aparentemente leve, portanto, no seu trato. Por aquilo que nós vimos durante a sua campanha, ele é do gênero compulsivo. A sua expressão facial é do gênero até temperamental. Portanto, vai se lidar com uma grande incógnita na Casa Branca. E o tempo é remédio de todos os males, né? Portanto, eu penso que o verdadeiro Donald Trump vamos conhecer no terreno, com o que vai fazer, com o que não vai fazer. Portanto, é sempre uma incógnita, porque a partir das próprias sondagens, não é, foram contrariadas. Portanto, é alguém que, digamos, sui generis nos últimos 45 presidentes, e pelo discurso desde Truman, que não se ouvia não se via um presidente que fosse contra, digamos, a Europa, que, digamos, o aliado número 1 dos Estados Unidos, o aliado por excelência dos Estados Unidos. E nós encontramos um Trump a surpreender tudo e todos, a distanciar-se da União Europeia, a aplaudir a saída do Reino Unido da União Europeia, portanto a Brexit, e a dizer que a União Europeia está velha, está obsoleta. Portanto, no seu discurso, como dizia, um nacionalista, sóbrio, só que sem linhas de orientação.
um discurso patriótico, onde ele sublinha a América em primeiro lugar, mas é lógico, a nação americana é a nação americana e ele não pode contrariar isto. E aparece, portanto, a dizer que vai dar o poder às pessoas, afastar o poder da Casa Branca, aproximar mais as pessoas, que vai erradicar o terrorismo da face da terra. Isto é uma declaração e ao mesmo tempo uma grande promessa. Quer dizer, sabemos que o americano, né, participa quase que em todas as guerras, não é, do mundo, mas ele nunca gostou de guerra para os seus pés. Como é que um republicano, olhando para aquilo que os republicanos habituaram-nos nas suas lideranças, portanto, diz, portanto, no seu discurso, que vai brilhar para os outros seguirem, em vez de liderar através do dinheiro ou da intervenção militar? Se olharmos para os recentes históricos das intervenções militares, os republicanos foram os que mais intervieram fora dos Estados Unidos da América. Sim, ele não fala muito da política externa dele. Talvez pelo facto de os seus colaboradores, mesmo nesta área, serem, digamos, apontados como sendo, digamos, que insolventes em matéria de experiência nesta área, na área de política externa. Não tem pessoas sonantes nesta área, portanto, da política externa. E os próprios republicanos estão de tal maneira, mais do que expectativos, ansiosos, como estão os próprios democratas. Por quê? Porque ele, durante a sua campanha, ele saiu da bitola, saiu da linha republicana e fez uma campanha, digamos, mais para os pés dos eleitores. Portanto, ele foi hiperpopulista até, populista até é pouco. Fez uma campanha hiperpopulista, falou para o coração das pessoas e foi, digamos que, uma estratégia para, digamos que, atrair o eleitor para si. Não vamos chamar com mentira, mas com muitas promessas, digamos, fascinantes, mas de difícil materialização. Um pouco a Platão, digamos que promessas platônicas, inatingíveis, do mundo inteligível. E daí que os próprios republicanos estão ansiosos e vão contar todos os dias com muita ânsia a querer ver o que é que vai acontecer. Desde logo, ele demonstrou simpatia para com o Putin, não é? E uma certa aversão para com a China. Alguns dizem, bom, com a Rússia se entende, tanto que ele é genro da Eslovénia, é uma ex-república soviética. Mas isto não é encarado com muito bons olhos pelos diversos setores. E é preciso dizer que Estados Unidos da América é Estados Unidos da América. Nós vimos que
Ele até o Air Force One parece que em princípio tinha repudiado. Eu não sei onde é que chegaram. Se chegaram a algum acordo, ele deve ter entregue o avião dele para ser, digamos que, trabalhado como o Air Force One. Mas eu não acredito muito que ele não vai viajar no Air Force One enquanto presidente. E até falava assim que ele dizia, não sei se chegou a dizê-lo publicamente, que não queria até morar na Casa Branca. Seria o primeiro de todos. E não é possível. Não é possível, porque a segurança dos Estados Unidos tem princípios e regras que devem ser cumpridos religiosamente. Não depende, está dentro das leis. Quando ele jura a Constituição, cumprir a Constituição e as leis infraconstitucionais, não se justifica que ele venha dizer que eu não posso fazer isto quando a lei diz que o presidente tem que viver aqui. Não quero viajar neste avião, mas quando a lei diz que tem que viajar, senão não seriam os Estados Unidos. Portanto, muito do que ele diz vai ter dificuldades até de materializar. Vai adaptar, não é, o seu caráter bastante incendiário, né, com a realidade. Terá que adaptar à própria realidade. Como é que analisas as expressões dele quando anuncia duas pequenas regras que passarão a ser cumpridas: comprar americano, contratar americano? Isto aqui é uma tese, digamos, econômica, uma tese econômica nacionalista. Vamos lá. Mesmo Barack Obama, na sua campanha, defendeu uma tese, só que de outra maneira. Ele defendia também que devia-se deslocalizar as empresas americanas e voltarem para dentro, e isso seria possível baixando os impostos, e que baixando os impostos isso poderia ser mal visto por alguns, mas a verdade é que baixando os impostos as empresas haviam de voltar, porque estão lá fora, porque a mão de obra é mais barata, e uma vez vindo cá dentro haveriam de produzir mais, produzindo mais havia de consumir mais, consumindo-se mais, os produtores do que se consome seriam obrigados a dobrar a sua produção, e em cadeia a economia, portanto, americana haveria de registrar um aumento. Mesmíssima coisa, quer dizer, comprar e vender americano é dizer que o produto americano em primeiro lugar. É claro que aqui muito mais vincadamente, porque está, digamos, a dar uns recados à OMC, né? A Organização Mundial do Comércio, como que a dizer que muita coisa terá que ser revisitada nestas relações, portanto, de comércio internacional. Mas, como eu dizia, nem tudo o que ele pensa que vai fazer, porque vai ter que enfrentar alguns obstáculos. Nós sabemos que ele, por exemplo, não viu com bons olhos tanto o plano de saúde de Barack Obama, o Obamacare, né? Não viu com bons olhos, vou chamar amnistia, mas a aproximação dos Estados Unidos da América a Cuba, e já se fala até, mas isso é ao nível mesmo da política republicana, de anular as decisões tomadas em relação ao fecho de Guantánamo. Portanto, há de haver aqui
uma mexida como que a anular algumas decisões tomadas por democratas que, sobretudo no primeiro mandato, que os democratas até estavam em maioria, que os republicanos não concordavam com elas, né? E isso vai criar, até certo ponto, um bocado de digamos, instabilidade na relação, digamos, interna, republicanos e democratas, e na relação externa, em relação aos aliados todos, tanto na área do comércio como na área política dos Estados Unidos. E também dizer que, bom, ele olha a sua política mesmo na perspectiva econômica. Para ele, as próprias relações externas, ele olha na perspectiva de custo-benefício. Okay. Se essa relação não dá benefício aos Estados Unidos da América, olha, é de se arriscar e de se esquecer. É o caso da própria Europa, pois, como aliado dos Estados Unidos. É por isso que ele diz que já chega de drenar dinheiro para a União Europeia, para a NATO, quer dizer, e resta saber quem vai sair a perder ou a sair a ganhar, porque pronto, a Europa, ou melhor, todo o ser vivo, não é, aprende com as dificuldades, né? E encontra mecanismos, procura e encontra, produzindo esses mecanismos de defesa. Se a Europa tiver que contar consigo própria, logicamente que não vai declarar nenhuma... Mas é como o Dr. António Frangulhos diz, estas coisas não dependem única e exclusivamente da vontade do Presidente Donald Trump, mas de uma Constituição e de várias normas, inclusive, que devem ser aprovadas pelo Senado, pelo Congresso e por aí afora. Não, até porque tem a maioria nas duas câmaras, tanto no Congresso como no Senado. E isso talvez não fosse o problema. O problema é que ao nível do próprio Congresso, entre os próprios republicanos e no próprio Senado, ele, em algumas posições, vai encontrar uma verdadeira oposição. Porque, repare que eles não são como nós, o que temos estado a assistir, né? Vamos votar, vamos, não é? Até, por vezes, quando há uma situação que imprevista ali ao nível da Assembleia, que não foi consertada na bancada, há uma instrução de olhar para o chefe da bancada na hora de votar. Ninguém levanta o braço antes do chefe da bancada ou o chefe do grupo de choque. Há alguém com autoridade. Assim que, se perguntar quem vota contra há um tempinho e não levantou, também ninguém mais levanta. Quem se abstém, ninguém se levanta. Quem vota a favor? Então, quando o chefe levanta, também levanta e todos se levantam. Até, se for a ver, não levantam todos ao mesmo tempo, porque foi uma situação, digamos, que é contingencial, que aconteceu naquela altura. Então, eu dizia que nesta posição dele, ele vai encontrar algumas dificuldades, mesmo em relação à forma como ele olha a Europa como um aliado, porque desde o plano Marshall, sobretudo, e a Europa é um aliado de 4 costados com os Estados Unidos da América. E não vai ser assim do pé para a mão que vai dizer não, porque nós vamos virar as costas. E até porque o discurso dele, parece-me a mim, que pretende criar uma agitação brexitista, diríamos assim. Portanto, para haver mais, digamos, secessões ali na Europa, né?
portanto, encorajar que mais deserções, né, à União Europeia aconteçam. Agora, vamos ver o que é que vai acontecer. Mas ele, por exemplo, quando se propõe combater o terrorismo, o Estado americano, desculpa, islâmico, né, até erradicar completamente, eu não sei se ele quer se transformar num Dom Quixote de La Mancha, tanto lutar contra os ventos e contra os moinhos de água por todo lado, né? E por quê? Porque se assim for, ele vai acabar gastando mais do que ele pensava ou pensa que vai poupar. Porque se a perspectiva dele é uma perspectiva economicista, custo-benefício, chamado trade-off na linguagem econômica, eu penso que é capaz de lhe sair caro. Ele sozinho, como um Dom Quixote, não é? Ou ele com o Putin, não sei, vamos ver. Por isso estaremos todos expectativos, ansiosos para ver como é que ele vai cozer a sua política, não é, externa, mesmo a sua política interna. Vai ser, digamos, qualquer coisa que não consta dos manuais, qualquer coisa que vai enriquecer tanto os manuais da ciência política como os manuais da economia política. Pois bem, Dr. António Fragoso, obrigado por esta análise em relação, portanto, à tomada de posse de Donald Trump e essa leitura que faz, portanto, ao discurso de tomada de posse, algumas das principais ideias da campanha que foram reforçadas, portanto, neste discurso, e já fizemos citação de algumas delas, como recuperar os nossos postos de trabalho, recuperar o controle das nossas fronteiras, recuperar a nossa riqueza e recuperar, portanto, o sonho americano. E anunciou, portanto, essas duas regras, também foram olhadas aqui pelo Dr. António Fragoso, portanto, comprar americano. O muro primeiro, é verdade, na campanha. Na campanha, pois. Chegou uma altura que disse, não, vamos colocar um arame, não é, ao longo de toda a fronteira com os Estados Unidos da América e o México. Pois. Agora voltou-se e diz, vamos construir um muro sim, mas o México é que vai pagar. Pois, e o governo mexicano já disse que não tem dinheiro para pagar esse muro. Um presidente dos Estados Unidos da América não pode. Não pode, porque nós aqui passamos a vida a criticar os nossos presidentes por dizer uma coisa de manhã ao mata-bicho, ao almoço diz outra coisa e quando vai jantar outra, se calhar até antes de dormir ainda diz mais uma. Não fica bem e deixa de ser de facto aquele exemplo e criamos uma outra, digamos, um outro manual de ciência política. Pois. Com Barack Obama, não, com Donald Trump. Pois. Vamos ver. Pois bem, voltamos ao nosso país. Foi em janeiro de 2015 que Filipe Nyusi tomou posse como o quarto presidente de Moçambique independente e no discurso inaugural o chefe de Estado declarou luta contra a corrupção e a pobreza, portanto, e também com o objetivo a alcançar a paz efetiva, considerando-se, portanto, considerando o povo como seu patrão. Analisando os 2 anos, portanto, de governação de Nyusi, o que é que lhe sugere dizer, Dr. Fragoso? Bom, a verdade é uma. O presidente Nyusi, eu devo confessar mais uma vez, independentemente daquilo que vai ser o seu empenho, a sua materialização ou a materialização do seu discurso, do seu contrato social com o povo moçambicano, ele deixa um manual, uma cartilha a ter em conta para todos os presidentes subsequentes. Porque eu continuo dizendo que o seu discurso de tomada de posse é um verdadeiro tratado de ciência política.
pelo menos no que concerne à governação de um Estado. E até torna-se muito fácil, não é? A menos que a pessoa tenha amarras de várias natureza, torna-se muito fácil fazer um balanço das atividades dele. Eu estava a seguir o discurso dele e tirei algumas ideias, mas virei depois para poder, digamos que, argumentar com as próprias palavras do presidente Nyusi, mas para dizer, em resumo, que nesses 2 anos a vida do cidadão foi e continua sendo um autêntico inferno. Econômica, social e politicamente. Um maior custo de vida que tem 2 origens. Uma, a das dívidas, e a outra, a do conflito armado. Nós podemos ver agora que está-se na trégua, que já há uma circulação, digamos, um escoamento de produtos daqui para ali, e baixaram alguns produtos abruptamente. Nós vimos aí assim, nas reportagens, por exemplo, o tomate veio em queda livre e outros produtos, e a população até aplaude. Mas são os produtos que nós produzimos. Mas aqueles produtos que nós não produzimos, aí a porca vai torcer o rabo por muito tempo, aqueles que temos que importar, exatamente porque as dívidas nos penalizaram bastante. Nós vimos por demais o que é que aconteceu, o que é que está a acontecer e o que é que ainda vai acontecer relativamente a esta problemática das dívidas. Esta questão foi uma questão, diga-se, herdada pelo presidente Nyusi da anterior governação, portanto, quer a questão das dívidas, quer a questão, portanto, da crise político-militar. Exato, não restam dúvidas. Tanto a crise militar como as dívidas é uma situação herdada. Mas hipoteticamente, como é que poderiam ter sido estes 2 anos de governação de Filipe Nyusi se não tivesse tido como herança, portanto, estas dívidas? Como é que poderia ter sido, hipoteticamente, a governação de Filipe Nyusi se não tivesse herdado, portanto, estes 2 grandes males, diga-se? Não seria tão ruim. Quer dizer, seria uma governação, digamos, amena, não é? Seria uma gestão apenas. Mas eu queria dizer assim, que um bom comandante, né, de navio conhece-se nas tempestades, quando há tempestades, quando há mau tempo. Não é quando o mar está santo, está pacífico, onde tudo que a gente aprendeu no banco da academia a gente aplica de cor e salteado. Mas quando há tempestades de várias direções e tudo que nós aprendemos nos manuais da academia chumba. Então temos que pôr a nossa imaginação à frente disso tudo, desses conhecimentos todos.
Aí é onde se conhecem os grandes comandantes. No teatro, no terreno, quando se trata de guerra também, os grandes comandantes conhecem-se quando há, digamos, um teatro de guerra bem renhido, digamos assim. Ora, o presidente Inhosse é aqui onde ele devia deixar a sua marca. E quando ele faz o discurso dele, ele antevê isso. E no seu discurso, ele já digamos que fala disso. Quando ele, por exemplo, numa passagem, diz assim: primarei pela abertura ao diálogo construtivo com todas as forças políticas e organizações cívicas para promover a concórdia. Podem estar certos, caros compatriotas, que tudo farei para que, em Moçambique, jamais irmãos se voltem contra irmãos, seja a que pretexto for. Defenderei de forma vigorosa os direitos humanos, em particular o direito à vida e às liberdades fundamentais do homem. Ou ele já pressentia, já sabia qualquer coisa, e ele falou com os seus botões e achou que devia tomar este compromisso, contrato social, perante o povo moçambicano. Ele até a parte onde ele refere diretamente o povo moçambicano no seu contrato. Ora, claro que isto não é diferente de quem se compromete a pegar num navio para um outro porto. Ele, em princípio, é otimista, conta com uma viagem, digamos que, de feição. Mas não pode também olvidar, não é, in toto, as adversidades que pode encontrar, as contrariedades que pode encontrar durante a viagem. E neste caso, se formos a ver, quer-me parecer que ele encontra as dificuldades dentro da sua própria casa. Não é ninguém de fora que o dificulta cumprir com este compromisso que ele toma. O Dr. António Frangulos quer deixar, portanto, a ideia de que a hierarquia, digamos assim, do seu partido terá em algum momento afetado a legitimidade, portanto, do Presidente da República. E muito. É claro que ele também é um ser moral, não é? É um ser que tem vontade. Em algum momento, ele, perante uma contrariedade do momento, perante um percalço de momento, ele avaliou, fez a equação e deve ter achado por bem adiar o seu discurso, o seu compromisso. E nós vimos isto.
há muito que se diga em relação às posições muito suspeitas, tirando até as ambíguas do presidente Nyusi. Nós vimos logo no primeiro ano, não é? Aquelas situações que escambariam com a retirada do líder da RENAM para a Serra de Gorongosa e para depois começar com o conflito armado que dura até os dias que correm. Nós vimos o comandante em chefe das forças de defesa e segurança deste país, é ele. E tudo o que aconteceu, nós vimos as tentativas de assassinato ao líder da RENAM, é ele. E ainda bem que ele não apareceu a dizer que não foi fulano, a menos que dissesse isso responsabilizando. E ele optou por calar-se. O silêncio, por vezes, tem valor declarativo. Neste caso, consentiu que ele, no mínimo, é responsável. Até pode ter, digamos, acontecido a sua revelia, mas ele não teve força capaz de dar mão à palmatória e responsabilizar as pessoas que fizeram isso ser o comando dele. Porque o comando é dele. Agora estamos a falar do Trump. Até dizia-se que era capaz de não lhe dar a chave, mas eu não acredito que ele é o presidente, tomou posse, tem que lhe dar a chave. Ele amanhã não vai pegar aí na chave, abrir e imprimir um botão para depois dizer, ou de dar uma outra pessoa e fazer, ou roubar-lhe essa chave e fazer, que ele não seja o responsável número 1. Não pode. Neste caso concreto, ele é responsável número 1 do reacendimento do conflito armado, que em setembro de 2014, se não me engano, teria chegado ao fim, né? Mas reacendeu-se porque ele permitiu, né? Permitiu. Ele não cumpriu, não é? Não cumpriu com o que ele disse. Podemos estar certos, caros compatriotas, que tudo farei para que Moçambique jamais... Eu podia apenas dizer que em Moçambique irmãos se voltem contra irmãos, mas ainda sublinha que em Moçambique jamais irmãos se voltem contra irmãos. Isto é muito forte. E isto encheu de tanta esperança, tanta expectativa ao moçambicano que ouviu o discurso. Quem não ouviu ficou mensageiro deste discurso. Agora sim, agora acertamos. Pois é, a questão é tal, como é que neste momento o Presidente da República está a lidar, está a gerir essas expectativas do povo moçambicano resultantes do seu discurso inaugural? Mal, muito mal. Daí que eu tenho lido aí nas redes sociais, tenho lido no órgão de informação escrita, até no televisiva, não é? Um certo escovar, não é? Com medo de dizer a verdade. O presidente Nyusi não é com aqueles discursos falaciosos de que está no bom caminho que ele vai sair da situação em que se encontra. É melhor ele começar a ouvir os críticos, pode não lhes estender a mão, pode até não lhes agradecer, mas é melhor ele fugir
aos discursos elogiosos, porque nesta altura tem muito pouco que se elogia, muito pouco. A verdade é uma, disse uma coisa e fez outra. Foi um discurso a Frei Tomás, não é? Por isso mesmo, se formos a traçar umas 3, 4 linhas essenciais da sua governação, numa classificação de 0 a 10, o presidente Inhosse fica abaixo de 5. Por quê? No capítulo econômico é o que estamos a viver. No capítulo da estabilidade social, né? Da circulação das pessoas e seus bens, é o que nós vimos e vivemos. No capítulo dos direitos humanos, onde ele diz: defenderei de forma vigorosa os direitos humanos, em particular o direito à vida e às liberdades fundamentais do homem. Ora, ele aqui faz um discurso muito bonito. Por quê? Porque hoje, na sociedade civilizada, o valor número 1 é o valor vida. Os próprios códigos internacionais, Código Penal, por exemplo, tanto internacional como o interno, nacional, o nosso, quando abrir dos crimes em especiais, porque o capítulo dos crimes é o capítulo da proteção dos valores. Quando se proíbe roubar, furtar, está-se a proteger o bem, propriedade, o bem da pessoa, o bem, valor do bem material da pessoa. Quando se fala em crime contra a honra, não é? Está-se a proteger a honra, a dignidade, a liberdade de dispor do seu próprio corpo. Que não venha ninguém contra a vontade dessa pessoa devassar essa honra, não é? E integridade. Quando se fala do crime de homicídio, não é? O que se faz não é proibir matar. Isto é um bocado complicado, mas é isso mesmo. Nós, quando comunicamos com o estudante da Faculdade de Direito, a gente diz que o direito é da liberdade, não é da proibição. A proibição está nas normas técnicas. Se você não misturar não sei que quantidade de hidrogênio e quantidades ou moléculas de oxigênio, vai para poder dar a água, não vai dar, se não misturar aquelas proporções. Agora, não tens como fazer, não tens liberdade de fazer o que te vem a cabeça. Se tu fizer de outra maneira, vai sair outra coisa. Então não se está a proibir matar. Mata, mas já sabes quais são as consequências. Então, o que se está a fazer não é proibir matar, mas está-se a proteger o valor vida, número 1. O valor vida é primordial, é número 1 na roda axiológica dos valores, porque se algum presidente der a liberdade para as pessoas se matarem um pouco só, durante uma semana ou um mês, corre-se o risco de extinção do próprio homem, que é o fator de tudo. O próprio direito, tudo que nós temos aqui, é produto do próprio homem. E até os nomes, este copo é copo porque o homem disse que é copo. Esta mesa, ou secretária, é secretária, porque não só fez a secretária, como deu o nome secretária. Não foi a secretária que disse, eu sou secretária. Então, o homem é número 1. E o que nós assistimos
perante este discurso muito bonito da tomada de posse do presidente Inhosse, foi exatamente o oposto, o diametralmente oposto. Não terá sido pelo fato de, quando o presidente Inhosse assume, portanto, a liderança do país, meses depois, despoletam-se, portanto, estas crises todas. E ele parte, portanto, para essa gestão das crises. Tudo aquilo que tinha sido concebido, tudo aquilo que tinha sido estrategicamente desenhado, não foi possível materializar a tempo. Este não terá sido um dos fatores que terá condicionado, portanto... Há situações daquelas que nós poderíamos até dizer que o presidente Inhosse esteve e está perante inexigibilidade de outro comportamento, de outra conduta, que é o caso das dívidas ocultas. Foge-lhe uma série, não é, de capacidades para poder ele, só pela vontade dele, não é, resolver in extremis essa situação. Mas os esquadrões da morte, quem está a matar? Ele é o presidente desta República. Ele é o garante da Constituição e o direito à vida, o direito à integridade física está na Constituição. E ele jura, logo no início, se não me engano, ele jura defender a Constituição da República e as demais leis de Moçambique. Portanto, não há nenhuma justificação para o que está acontecendo. Os esquadrões da morte é a grande mancha da governação de Inhosse. Repara que nós estamos perante uma situação que há 30 anos ou há quantos anos não tínhamos, que são as dívidas, o encarecimento da vida, etc, etc. Mas eu acredito que vamos sobreviver. Não vamos morrer à fome. Havemos de encontrar uma maneira de comer qualquer coisa. Com pão, um pão por dia, ou coisa parecida. Mas esta dos esquadrões da morte, esta de perseguição política, não é? E a começar era com o adversário militar direto, agora já começou até a atingir adversários políticos que eles, não é, os que sustentam o governo, consideram inimigos, não adversários. Portanto, já começaram a atingir outros quadrantes. Há pouco tempo, embora tivesse assistido ainda a uma justificação espalhafatosa, acho que foi a Manica, Tambara, não é? Foi assassinado. Eu prefiro, não é, virar o ônus da prova. Nesta altura, a polícia está obrigada a provar o contrário. Foi assassinado o delegado do MDM em Tambara. Portanto, já o problema, quer dizer, não é só com a Frelimo e Renamo, agora já está com o MDM, amanhã está com o PIMO, está com o PT, está com os verdes, está com ecologistas. Isto não pode. Esta é a grande mancha. Aliás, que os relatórios dos direitos humanos já dão uma nota negativa e fala dos esquadrões da morte, o último relatório sobre os direitos humanos em Moçambique. Esta é a grande mancha que reside no facto de que nós temos que ter sempre em conta de que uma pessoa não se pode comparar nem com camelo muito big, nem com hipopótamo, nem com elefante. O homem é uma vida, é o valor número 1 da sociedade. Não há uma sociedade de elefantes, de búfalos. Há uma sociedade de pessoas. O homem é um
ser social, um animal político, sociologicamente tomado no linguajar de Aristóteles. Portanto, não há direito sem o homem, sem o homem não há sociedade, e a sociedade, até a própria definição de Estado, define-se desta maneira: uma sociedade politicamente organizada em Estado. Portanto, tudo anda à volta do homem. Não se pode matar o homem como se estivesse a matar uma galinha. Okay. Quero dizer, é uma crise de valores ao tempo. Nesta altura, as igrejas, eu sou católico romano, professo sobre a remissão dos pecados, e vou à igreja sempre que posso. E nos últimos meses, e por vezes até convidado, vou às evangélicas e tudo, as homilias são elas iguais. Se os políticos ouvissem, e eu não sei se continuariam a fazer o que estão a fazer, estão a condenar veementemente, não é, a situação em que nos encontramos. Situação em que nós dizemos que este é o meu patrão, não é? No linguajar do presidente News. O meu, inclusive, trata-se esse patrão de qualquer maneira. Não é o servidor que mata o seu patrão. Quer dizer, isto é uma inversão, uma degeneração total de valores. Uma podridão, outro nome não me ocorre agora, senão uma podridão no que concerne aos valores em Moçambique. Não podemos continuar a aplaudir isto. E tem responsáveis isto. Tem responsáveis morais e materiais. E os mais responsáveis são os responsáveis morais. Nós, nas ações, temos que saber distinguir as ações morais, amorais e imorais. Qual foi, na sua opinião, o aspecto mais aglutinador, portanto, que o presidente News conseguiu trazer aos moçambicanos nestes 2 anos da sua governação? O aspecto aglutinador é a ideia, aquela ideia que nos atirou de que ele quer fazer, mas não pode. Continuamos a dar-lhe o benefício com a trégua, quase que embalsamou os corações, a sociedade, até porque sem a crítica não se move, é a dialética, é o que faz a sociedade andar, não é? Que afinal de contas, as pessoas estão ali, sei lá quantos meses, a gastarem dinheiro, não é? Em rondas de conversações, lá para o diálogo, e não conseguirem qualquer resultado, e afinal eles, os dois, com uma chamadinha telefônica, não sei quantos minutos é que durou, conseguem uma trégua de 7 dias, primeiro, não, 15, depois já lá vão 2 meses, e depois vai ser definitivo. É o que a gente quer, que seja definitivamente, mas que essa paz seja paz e reconciliação. Pois. E se for necessário, porque o presidente News e o presidente Gacam, se conseguirem um armistício, uma paz, é para se apertarem as mãos, não é para pedir desculpas um ao outro. Porque o Gacama ainda vem de lá das causas primeiras, não é? O presidente News é um simples herdeiro. Ele herdou, portanto, ele não tem desculpas a pedir, até o próprio povo moçambicano, se tem desculpas a pedir, não é de ter sido o causador deste conflito.
mas simplesmente de ele ter negligenciado, não é? O não ter conseguido adiar este conflito, porque este conflito tem raízes mais lá para trás e que, se não se resolverem esses problemas que estão lá para trás, desde o acordo de 92, com tudo que nós já ouvimos, não é? Com digamos, são capítulos não tornados públicos lá do Acordo de Roma, e não sei se também no Acordo de 2014 com o antecessor do presidente Inúcio também houve acordos secretos. Quer dizer, e depois é preciso, ele agora vai a caminho de arcar com o que é dele mesmo, esse também enveredar por esse caminho de acordos secretos. Eu não vejo até que ponto é que vai ser útil, não é, um capítulo do acordo secreto em relação a quem e por quê? O que é que há a esconder? Queremos uma paz que todo mundo, essa paz um dia, não é, vier a ser, digamos que, preclitada, sabermos quem é o culpado, não é? Portanto, eu penso que este problema da paz, que ele sempre vendeu a ideia de que ele é um dos amantes da paz, é uma ideia aglutinadora. E no seu discurso ele disse tantas coisas que seriam aglutinadoras se de facto passassem à prática. Mas o que acontece é que nós vemos que, na realidade, não chegaram a passar para a prática. Portanto, o ser inclusivo, não é, na governação, portanto, irei criar e dirigir, o governo que irei criar e dirigir será um governo prático e pragmático, um governo com uma estrutura o mais simples possível, funcional e focado na resolução de problemas concretos do cotidiano do cidadão, na base da justiça e equidade social. Que avaliação, portanto? Um governo orientado por objetivos de participativa, fundada numa cada vez maior confiança e num efetivo espírito de inclusão. Este espírito de inclusão só se conquista por via de um permanente e verdadeiro diálogo. Revisitando este parágrafo, portanto, do Presidente da República, que avaliação é que se pode fazer, portanto, em relação a este governo? Foi ao contrário do que ele disse. Primeiro, porque não é um governo simples no sentido de ser um governo levezinho, né? Um governo ali Edson, né? Não, é um governo pesado. Para começar, Hermínio, a Constituição, a fazer uma espécie de palestra, uma preleção, em que eu falo disto, vou falar disto. Nós temos uma coragem terrível pela negativa. A Constituição que foi feita por nós e pelo partido que sustenta o governo e pelo partido com que agora estão em rota de colisão, expurga-se os vice-ministros como sendo parte do Conselho de Ministros. Não são membros do Conselho de Ministros. Portanto, estava-se a esperar, naquela altura mesmo, que existisse no Ministério o ministro, um secretário permanente, eventualmente um ministério passar à Secretaria de Estado,
não é? Com todas aquelas funções, e isto tornaria de facto o governo leve e menos despesista, porque nós, se olharmos para um ministério, não é? O acervo, o staff, como soe dizer hoje em dia, o acervo dos funcionários e chefes, sobretudo, desse ministério. E quando tem que sair, né, para uma província, né, se for longínquo tem que ser de avião, se não for, são as FOBs que têm que ser movimentadas, gasolina, tudo, os próprios vencimentos e tudo mais alguma coisa. Afinal, quando diz que vai ser um governo simples, né, que seja um governo não despesista, o que é que queria dizer? É completamente o contrário. Custou, e costuma-se dizer, quer dizer, deve ter sido cercado, né? Só lá, não faça lá isso. Quer dizer, há indivíduos que olham aquilo como uma desvantagem, ter um governo leve, porque nós também queremos, os outros puderam e nós, por que não? Também podemos. E isto funciona assim, e mal, né? Porque, de facto, seria muito, muito, muito bonito que tivesse um governo levezinho, né? Uma secretaria de Estado, ou um ministério com ministro, secretário permanente. Secretário permanente é a memória institucional, não é? E é o número 1 da carreira naquele ministério. Aquele que não é movimentado de qualquer maneira. Que só pode sair se razões de ordem jurídica ou de saúde e por aí fora o ditar. Razões de força maior. Se ele é secretário permanente do Ministério das Finanças, deixem o homem profissionalizar-se até reformar como secretário permanente. Ele conhecer a casa de olhos fechados. E porventura, quando passar até a aposentação, ele pode virar um conselheiro do ministro das Finanças e por aí fora. Porque ele conhece, ele é memória institucional. Mas não é o que até acontece mesmo com os secretários permanentes que a gente conhece. Quando muda o governo, até dentro no decurso do mesmo governo ou da mesma governação, mudam-se os secretários permanentes para ali, quer dizer, todos os dias tem que conhecer uma nova casa, do secretário permanente do Ministério do Trabalho para o Ministério da Juventude. Da Juventude, se calhar, passa para as pescas. Quer dizer, isto tem que se escrever ainda, não é inventar-se. Tem que se escrever porque existem manuais, não é? Como é que se deve lidar com uma máquina administrativa forte, não é? Uma máquina administrativa só pode ser forte quando ela permanece, não é? Intocável. As pessoas fazem carreira, não é? E não, de repente, vem um ministro, não é? Sobretudo naqueles ministérios de especialidade mesmo, um ministro de um outro pelouro. Chega ali e traz o seu staff, o seu acervo de onde vai. E na maior das vezes, quando sai dali para outro ministério, deixa aquele ali. E aqueles, por sua vez, chamam os seus, que então começa, porque isto não tem uma estruturação muito, muito clara. Tem que ser estruturado por uma lei, não é? Que isto deve ser assim. Dr. António Frangulos, depois de termos ouvido o seu pensamento em relação a estes 2 anos da governação do Presidente Nyusi, eu gostava de convidá-lo também, portanto, a olhar para esta falha de Moçambique na prestação de pagamento da dívida da Ematum. O governo, portanto, falhou, devia ter efetuado o pagamento da prestação no dia 18 de janeiro
Veio, portanto, a público através do Ministro da Economia e Finanças dizer que o Governo não tem dinheiro para pagar, e isto abre, portanto, uma situação complexa para Moçambique. A forma como vai ser visto, ou como já está a ser visto, pelos principais credores e também, portanto, pelo mundo da economia e finanças. Era de esperar, não é nenhuma notícia. O próprio FMI sabia e disse que era de prever que Moçambique não pudesse pagar. Não pode pagar porque não tem liquidez. Como não vai pagar também a tranche de março, creio que de 110 milhões. Não vai pagar. Não tem dinheiro. Ponto final. Se fosse uma empresa, estava falido. Era fazer o que fez o nosso banco. Só que como nunca o Estado entra em falência, digamos, mas tem uma falência técnica, é este caso, não pode pagar, não pode honrar os seus compromissos. E as consequências são várias. As consequências são várias. A subida dos juros, agora subiram para 25, se não me engano, 0,5% de 6,1%, né? Subiram 6,1%. E vão subindo, e vai chegar a uma altura em que nós vamos trabalhar só para pagar as dívidas. Nós andamos cá com uma euforia, né? Uma euforia de enervar. Ah não, porque em 2023, eu vi, acho que foi mesmo nesta televisão, em 2023 ou 2021, nós vamos pagar isso tudo. Quer dizer, isto com uma leviandade de se arrepiar o cabelo. Com uma leviandade de se arrepiar o cabelo. Quer dizer, no lugar de estar a pensar em outras engenharias para poder minimizar, não é, este default, né? Quer dizer, estamos aí a dizer, não, está tudo bem, até porque, olha, nós subimos aí 2% ou 3% em relação ao ano passado. O ano passado já estávamos em déficit. Quer dizer, subir 2% sobre um déficit, estás ainda dentro do déficit, não há nenhum superávit. O que nos pode alegrar é o superávit, não o déficit. Então, as consequências já enumeramos aqui N vezes, e elas vão ser mais catastróficas quanto mais nós continuarmos com esta nossa maneira de ser. Porque nós queremos que as coisas aconteçam, não é? A nosso bel prazer. E nós vimos, quando isto começou, a humildade é muito boa conselheira. Se nós tivéssemos humildemente, não é, pedido desculpas, e até era muito mais fácil pedir desculpas, tanto é que não fomos nós que cometemos. Era só uma questão de dizer que, olha, nós nem sabíamos. É claro que havia aí indicações de que alguém sabia, mas não era suficiente para dizer que todo o governo sabia. Porque alguma tranche tinha sido paga e pelo banco, não há nenhuma transação que se possa fazer ao nível internacional e que o Banco Central não tenha conhecimento. E apareceu o dono do Banco Central, dizer que eu não tinha conhecimento nem nada, mas pronto. Mas dizia eu que com humildade nós devíamos
dizer, olha, nós não tínhamos conhecimento, estamos aqui, não é, de braços abertos para poder, não é, negociar, não é cumprir sem discutir nada, apesar de que somos nós, os prevaricadores, mas estamos aqui para discutirmos. E nós não, digamos, retesarmos a corda a ponto de só por um toque partir-se. O que nós fizemos foi tentar ludibriar primeiro as instituições da finança internacional, os representantes dos credores. Nós tentamos primeiro fintar. E como se não bastasse, porque somos bons de lábia, somos muito bons de retórica e até de discursos incendiários e até ofensivos, nós perfilhamos todo aquele chorinho que nós nos lembramos. Se um dia for o caso, podemos trazer outra vez com provas televisivas aí. Nós dissemos tudo e mais alguma coisa no início. Tudo. Porque esta dívida é soberana, o povo é que vai ter que pagar, porque nós não podemos entregar a nossa soberania, nós não vamos nos subjugar. Olha que o presidente foi entregar-nos de bandeja. Para aqui, pata. Quer dizer, há uma coisa que eu ouvi aqui e eu distancio-me, porque eu, como jurista, tenho pelo menos um pouco de cuidado. Eu sempre disse que me opunha à dívida, não resta dúvida, mas eu nunca disse que nós não haveríamos de pagar ou não deveríamos pagar. Por quê? As pessoas que foram negociar são pessoas que foram outorgadas essa competência, não é? Portanto, iam com competências bastantes para poderem fazer o que fizeram em representação de Moçambique. Portanto, você não pode dizer aos donos do dinheiro, não, cobrem ao antigo ministro das Finanças, cobrem ao assessor ou quem quer que fosse que o acompanhava, né? Não. Assinaram aqueles contratos todos, assumiram aqueles compromissos em representação de Moçambique. Figura de representação, com uma procuração. Ora, na incapacidade daqueles contratores pagar, logicamente que solidariamente quem avaliza deve pagar. Isto é líquido. Não é esse o problema que se coloca. O problema que se coloca e vai ser colocado até as últimas consequências é que internamente o não pagarmos essas dívidas significa cobrarmos quem se beneficiou desse dinheiro, responsabilizar. Olha, nos crimes patrimoniais, nesta questão do bem patrimonial, o senhor bateu o meu carro, ou o senhor
furtou o meu carro e desfez do meu carro. Quando eu o descubro, e eu queixei-me, é um crime quase público, não é? O interesse número 1 é a reposição do meu bem, do meu direito. Se é muro, eu tive uma situação de muro há pouco tempo, até está novinho. Alguém me fez o favor de bater, renovou o muro todo. Não quis saber. Portanto, o que eu quero é a reposição do direito. Ora, quanto a ir à cadeia, etc, etc, isso é constado. Pagar, se tem processo, pagar lá taxas e por aí dentro. Isso é constado. Emolumentos e por aí fora. O que eu quero é exatamente a reposição do bem, do direito, ou no mínimo o ressarcimento. Faz-se uma avaliação, quanto é que custava o teu bem? Custava 5 meticais. São os 5 meticais para eu poder ir comprar o outro bem igual. Ora, o que nós outros, distanciando-nos daqueles outros também, é que essas pessoas têm que ser responsabilizadas, têm que ser chamadas. E um dos objetivos da auditoria forense internacional, nós dissemos-lo e bem, é exatamente esse, para saber-se quais foram os caminhos tortuosos, sinuosos, que esses dinheiros tomaram. Porque a olho nu estão ali os barcos, vai ver quanto é que está escrito na dívida e quantos barcos são. O dinheiro não está ali nos barcos. Tanto é que o PCA, eu disse aqui, na CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, foi dizer que nunca foi, não é, preocupação a pesca. Aquilo era simplesmente um subterfúgio. Nós não poderíamos dizer por razões de lesa majestade, né? Escondeu-se aquelas dívidas, né? Em defesa das razões mais sublimes. E a verdade é uma: violou-se a Constituição. E ninguém está acima de uma simples lei infraconstitucional, quanto mais a própria Constituição. E, por isso mesmo, aquelas pessoas terão que devolver até onde não puderem mesmo. Porque nem que tenham que ficar, aquilo que se diz, zeradas, ao nível do Código do Processo Civil, só não se vai executar a cama, não é? Mas, se for necessário, executa-se tudo que está na sala de visita e as cortinas, eu já vi, executa-se tudo. E fica só o quarto com o essencial para a pessoa viver. Mas a verdade é uma: terão que devolver. Terão que devolver, sim senhor. Este é o essencial da auditoria internacional e o objetivo é a vontade de muitos de nós, do povo. Muitos de nós. Muitíssimo obrigado, Dr. António Frangulos, por estes largos minutos em que estivemos aqui a trocar, portanto, impressões e esteve, portanto, a falar sobre estes 3 assuntos propostos para esta noite de sexta-feira. Nós vamos sair agora e vamos cumprir um breve intervalo. A minha realização diz-me que não vamos ao intervalo agora. Vamos olhar para a questão das minas.